Oh, glória. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 10, verso de número 48. Marcos 10, verso de número 48. Quantos irmãos estão à procura? Quero estender aqui as nossas gratificações a Deus por mais essa oportunidade a qual Ele nos concede de falar do Teu nome, ao anjo da igreja pela confiabilidade e a confiança do altar, pastor Edson Batista, juntamente com a sua esposa, Tamires Batista, a liderança das irmãs, Deus abençoe pelo convite. Confesso que eu já estava no estreito após o pastor nos anteceder algumas quinta-feiras atrás, né? Confesso que fiquei mais no estreito ainda após ouvir o Kaique. Confesso aos irmãos que quando chegamos nessa igreja, Kaique é um dos jovens que a minha casa tem como referência. E temos a alegria de ouvi-lo. Queridos, capítulo 10, verso de número 48, vai dizer assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levanta-se, ele o está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo o caminho. E você se assenta adorando ao Senhor. Quem está cansado, diga amém. Eita, tem povo sincero. Quem ainda consegue me ouvir por 15 minutos, diga glória. Glória a Deus, eu preciso de 15 minutos. Vamos lá. Marcos, no seu capítulo 10, verso 46, vai narrar a história de um cego, a qual é chamado de Bartimeu. Estamos diante de um texto clássico na Bíblia Sagrada. Bartimeu, filho de Timeu. Por que o cego é chamado de Bartimeu? Podemos separar este nome em duas partes. Bar é um prefixo aramaico que significa filho, enquanto Timeu é o nome do pai de Bartimeu. Logo entendemos que o mesmo é chamado através do nome do seu pai. Logo entendemos que esse não é o seu nome. Assim, o nome completo pode ser entendido como filho de Timeu ou filho de Timeu, o cego. Na luz desse texto, algumas pessoas chegam a pensar que a Bíblia ela é contraditória. Na luz desse texto, algumas pessoas chegam a pensar que a Bíblia é contraditória pelo fato de presenciar e ler e ver ações e situações dentro do cenário bíblico, aonde dar a entender que a Bíblia se torna contraditória, pelo fato desse texto ser narrado e descrito
nos livros sinóticos, sendo os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. E pelo fato dos três narrar a mesma história, algumas coisas não batem, alguns pontos de vista, algumas escritas não batem. E aí muitas pessoas se antecipam em chegar a dizer que a Bíblia está entrando em contradição. Mas isso, hoje eu consigo te trazer a resposta mediante ao tal fato. A Bíblia, ela não é contraditória. De fato, alguns pontos de vista não batem diante dos pensamentos dos evangelistas. Você verá que um evangelista vai dizer que Jesus está adentrando a Jericó e o mesmo cura o cego. Outro evangelista vai dizer que Jesus está saindo de Jericó e ele chega a curar 2 cegos. Por isso que muitas pessoas se antecipam e chegam a dizer que a Bíblia é contraditória, mas isso é fácil da gente entender. É bem verdade que lá no Antigo Testamento, Josué, ele vai amaldiçoar a cidade de Jericó. Josué amaldiçoa a pessoa que voltar a reconstruir a cidade após Israel invadir e destruir a mesma. Maldito será o homem que reconstruir a cidade. E ele amaldiçoa a Jericó. Agora Herodes, ele passa a construir uma nova Jericó, belíssima, formosa pelas suas palmeiras. A mesma é estar ali em frente à antiga Jericó, e podemos classificar como Nova Jericó e Velha Jericó. Então fica fácil de entender que a Bíblia não é contraditória. Era simplesmente Jesus saindo da velha Jericó e adentrando na nova Jericó. Era Jesus saindo da velha e curando um cego, entrando na nova Jericó e curando outro cego. E podemos aqui ver dentro das Sagradas Escrituras que um dos evangelistas vai intitular o nome de um dos cegos, e ele faz questão de trazer à memória a sua descendência, que era o seu pai Timeu. Ele vai dizer Bartimeu, pelo fato de ser Bar, filho, e Timeu, filho de Timeu, melhor dizendo. E aí ele passa a descrever o nome desse cego, ô glória. E é de suma importância eu enfatizar para você nessa noite que a Bíblia, ela não é contraditória. Jamais a Bíblia foi e jamais ela será contraditória. A Bíblia de fato é inerrante e infalível. A Bíblia é mais atualizada do que qualquer jornal no mundo do século 21. A Bíblia, ela é inerrante e infalível. Ela é mais atual do que qualquer revista Veja, revista Isto É, ou até mesmo a Globo, o seu jornal da Globo. A Bíblia, ela é tão atualizada que ela hoje ela fala do presente, do passado e do futuro. Eu quero ver um jornal ou uma revista ou até mesmo um livro que venha a ser atual, atualizado mais do que a Bíblia. E isso é simples de entender quando lemos 2 Timóteo capítulo 3 verso 16. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita, ela é o meio que Deus nos utiliza para nos tornar, oh glória, bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. É a Bíblia que ensina, é a Bíblia que guia, é a Bíblia que nos alimenta, é a Bíblia que nos mostra o futuro, é a Bíblia que liberta, é a Bíblia que restaura e renova, porque a Bíblia é a palavra, é a boca de Deus.
A Bíblia fechada é um livro simplesmente, mas ela aberta, ela sim direciona o Filho amado que está na terra dos viventes em busca de morar no céu. E se você pode adorar a Deus por essa palavra, eu te dou um espaço de 30 segundos para adorá-lo na beleza da sua santidade. A Bíblia, ela é inerrante e infalível. E compartilhar esse clássico da história de Bartimeu, é necessário lembrar que Jesus, ele quebrava alguns padrões. Quando lemos a história desse cego, logo trazemos à nossa memória que Jesus, ele quebrava alguns padrões. Porém, jamais você verá Jesus quebrando princípios. De fato, ele quebrava alguns protocolos, mas jamais você verá Jesus quebrando princípios. E deixa eu trazer à sua memória alguns padrões que Jesus chegou a quebrar. Lembra dos discípulos quando comem sem lavar as mãos? Jesus, ele é questionado pela ação dos discípulos. Ora, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Chegaram a questionar Jesus em efetuar milagres no sábado. Chegaram a questionar Jesus por assentar à mesa dos pecadores e comer com o mesmo. De fato, Jesus, ele quebra padrões, mas jamais você verá Jesus quebrando princípios. E o que é princípios? E quais são os princípios que Jesus não quebraram, irmão Wesley? Não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás e não furtarás. Mas hoje eu venho confrontar algumas pessoas que são religiosas. Por quê? Porque Jesus, quando quebra padrões e até mesmo protocolo, ele está confrontando religioso, porque jamais foi sobre religiosidade, mas sim sobre intimidade. Quando Jesus, ele quebra esses padrões, Jesus está mostrando que nunca foi sobre o sábado, mas sempre sobre o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Nunca foi sobre lavar as mãos sem comer, porque o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Nunca foi sobre assentar com os pecadores, até porque ele não veio ali para resgatar e salvar o que estava diante dele, mas sim resgatar aquilo que se havia perdido. Nunca foi sobre, glória, religiosidade, mas sim sobre intimidade. E nessa noite eu acredito que tem pessoas que preservam princípios, e o Espírito de Deus já fala ao meu coração que hoje ele te dá direcionamento. Hoje, se preciso, ele te reveste mais uma vez para você preservar princípios e entender que não é sobre religiosidade, mas sim sobre intimidade com os céus, porque certamente você sim irá amar o próximo como a ti mesmo. Certamente você entenderá o que é o amor, você entenderá quais são os princípios do céu, e se você sairá daqui juntamente comigo, vivendo os princípios de Deus, levanta a tua mão lá no terceiro andar e adore a Ele, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Jesus está chegando na cidade de Jericó. Permita-me ficar com a cidade a qual Josué o mesmo amaldiçoa, e eu ficando com a cidade de Jericó amaldiçoada, logo entendemos que Bartimeu está localizado na mesma. Logo entendemos que Bartimeu exerce
na mesma, opera na mesma. E permita-me eu repetir isso aqui novamente, porque nunca será sobre o lugar, mas sim em quem exerce e opera no lugar. Por mais que Bartimeu estivesse em um lugar amaldiçoado, o mesmo ele não dá um ponto em sua vida, o mesmo ele está ali, mesmo que estando pedindo esmola, mas o mesmo busca um meio de sobrevivência. E logo eu entendo que tem muitas pessoas que a mesma ela tem capacidade de fazer acontecer. Entenda isso. Há muitas pessoas em nosso meio que têm a capacidade de fazer acontecer, porque muitas pessoas se prendem ao lugar, dizendo que o lugar é o problema, que o lugar é amaldiçoado. E muitas pessoas em nosso meio coloca o problema, passa a citar o problema e a enxergar somente o problema. Mas Bartimeu, ele não tem e ele não obtém e não se prende à multidão que tenta o calar. Ele entende que ele pode fazer acontecer. Jesus está passando, e quando Jesus está passando, logo entendemos dentro do contexto que é a última vez que Jesus irá passar por Jericó. Por quê? Porque Jesus está indo em direção a Jerusalém para concluir o seu ministério e a sua missão na terra. Jesus está passando pela última vez na cidade de Jericó. Bartimeu, ele aproveita oportunidades, diferente a muitas pessoas que não sabem aproveitar oportunidades a qual o céu lhe proporciona. Por quê? Porque está presa ao lugar. A mesma faz do lugar e do problema maior do que o que está nele. Oh glória, já foi me antecipado aqui pelo Kaique, cooperador Kaique. E sendo assim, Bartimeu ele aproveita a oportunidade e passa a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diante dessa palavra, eu quero hoje fazer que você entenda que é necessário aproveitar oportunidades a qual o céu lhe proporciona, porque muitas das vezes se prendemos ao passado, e o passado te impede de avançar, o passado te impede de conquistar, o passado te impede de entrar em um novo relacionamento, o passado te impede de você conquistar novas portas, o passado te impede de você empreender, o passado, a frustração e a decepção com o próximo te impede de você aproveitar as oportunidades que o céu lhe proporciona. Mas hoje eu acredito que através do poder dessa palavra, hoje o inferno pede toda a sua estrutura e legalidade. Através do poder dessa palavra, hoje se havia correntes, se havia laços prendendo perna e pulsos de crente, cai por terra por poder dessa palavra, e certamente você vai viver o novo de Deus. A terra é boa e a semente está sobre as suas mãos. E deixa eu te lembrar, semente não se come, semente se planta. Para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, e passa a olhar para o autor e consumador da sua fé. Vem exercer a tua chamada, venha exercer o teu ministério. Para de olhar para fulano, para A, para B, para C, e passa a jogar a semente, porque já foi dito, a terra é boa, então pode semear. Pode jogar a semente, pode semear, porque o ministério vai fluir. Pode lançar a semente, porque a casa vai ser alcançada. Pode lançar a semente, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à opressão, porque é com lágrimas que você semeia, mas pode ter certeza que é com alegria que você colherá. Que é com alegria que você colherá.
E nessa noite o Pai já me trouxe aqui para te dizer: esse é o ano da colheita. Você vai colher 100 vezes mais do que você plantou. Se você plantou amor, pode ter certeza que você vai colher. Se você plantou paz, pode ter certeza que você vai colher. Se você plantou, essa é a noite da sua colheita. Só quem vai colher nessa noite, mesmo em lágrimas, mesmo em dor, mesmo em pranto, o Pai está aqui nesta noite te dizendo: hoje é a noite da tua colheita. Hoje é a noite da salvação na tua casa. Hoje é a noite do renovo. Hoje é a noite que os céus respondem a oração de crente. Se você veio colher, adore a Ele aí em 30 segundos, vai. Muitas pessoas se prendem a um lugar, e muitas pessoas chegam a fazer acepção de pessoas, julgar pela aparência. O Espírito de Deus me traz à memória um homem por nome de Salomão, fruto de adultério. Chegam a dizer algumas pessoas que é fruto de maldição. O mesmo poderia no seu tempo, ali no tempo a qual o mesmo exercia ali o seu reinado, muitas pessoas vendo Salomão assentar no trono, poderiam dizer: daí não vai vir nada, daí não pode vir nada, olha a sua descendência. O mesmo é fruto de pecado, fruto de maldição, mas o Espírito de Deus gera o meu espírito para dizer com toda autoridade: não vão descrever e não vão pautar o seu futuro hoje através da sua casa. Não é porque o pai é um desviado que o seu futuro será da igual forma. Não é porque a sua casa não foi bem sucedida lá atrás, a tua parentela, a tua descendência, que o seu futuro irá ser frustrado, que os seus projetos serão frustrados. Engane Satanás nessa noite, porque o Espírito de Deus fala através da minha boca que maior é os céus, maior é Deus sobre a sua vida, maior é Deus que começou a boa obra e é fiel para terminar. E hoje Ele fala ao meu espírito: eu zelo pela minha palavra para cumprir. Diria eu e não faria, falaria e não cumpriria. Hoje eu estou renovando promessas sobre a tua vida. Eu vou melhorar. Hoje eu trago à tua memória promessas passadas e trago à tua memória dizendo: ainda está de pé. E é simples, é você preservar os meus princípios. É simples, é você preservando os meus princípios, e não tem maldição alguma que prevaleça diante da tua vida. Pode falar que vai cair, pode falar que vai se dar mal, pode falar que o futuro é incerto, mas hoje Deus, e você acreditando nessa palavra, o futuro é mais que certo. E eu profetizo, porque o azeite pingou na minha língua, e eu preciso liberar isso aqui. No lugar da vergonha, Deus tem dupla honra. Oh glória, no lugar da vergonha tem dupla honra. Deus está operando em nosso meio, e a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Oh glória. Jesus, Ele está acompanhado de uma grande multidão, e vale ressaltar que essa multidão, ela não é discípulo, e de fato discípulo não pode ser comparado com multidão. Discípulo é discípulo e multidão é multidão. De fato, em meio à multidão tem escribas e fariseus e homens que buscam algo para se opor contra Jesus. Multidão está acompanhando Jesus somente pelo que Ele pode dar.
Multidão está acompanhando Jesus, simplesmente pensando no pão e nos peixes que serão multiplicados. Então, de fato, multidão não pode ser comparada com discípulos. E senhoras e senhores, pasmem, porque Jesus, ele não despede multidão. Jesus, ele não despede multidão. A multidão o lhe acompanha, mas jamais você verá Jesus despedindo a multidão. Jamais você verá Jesus despedindo a multidão, e muito menos de mão vazia. De fato, multidão se retira sozinho. E o líder William, multidão ela se retira sozinha. João capítulo 6 verso 60. Até mesmo seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender, quem puder aceitar esses ensinamentos? Próximo verso. Jesus sabia que os discípulos estavam reclamando e disse-lhes: isto perturba vocês? Próximo. Então que pensaram vocês? Se virem a mim o Filho do Homem volta para o céu onde estava antes. O contexto mostra Jesus ali apregoando um duro sermão. Porém, muitos da multidão acham uma mensagem dura, acham uma mensagem pesada. E neste momento, muitos os que estão ouvindo a mensagem dura, ouvindo Jesus dizendo que a porta é estreita e para adentrar a mesma é necessário renunciar. E esses tais que ouvem as tais mensagens duras, sai de perto de Jesus e começa a se retirar. Aí Jesus olha para os discípulos: e vocês, o que acham? Mas sempre existe um cristão e servo, como diz o pastor presidente. Ele dá um passo à frente e responde pelos discípulos: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então não adianta querer separar multidão de discípulo, porque multidão se retira sozinho. Discípulo, como foi dito aqui, discípulo é semeando em lágrimas, é jogando a semente em lágrimas, é mesmo sem força dirigindo o culto, é mesmo sem força pregando a palavra, é mesmo sem força liderando, é mesmo sem força pastoreando, porque ele entende para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A porta pode ser estreita, no mundo pode ter aflição, mas para onde iremos nós, se só Ele tem palavra de vida eterna? E qual é a palavra, Wesley? Hoje Ele traz vida na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Aquilo que estava até morto, hoje Ele sopra o vento, o fôlego de vida na sua vida hoje, e você sairá daqui vivendo o sobrenatural de Deus. Se você acredita que você hoje abraça essa oportunidade, adore a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Caminhando para o fim, oh glória. A multidão oprime Bartimeu. Bartimeu, ele ouve que Jesus está passando, e ele ouvindo toda aquela aglomeração, eu acredito que ele passa a perguntar o que está acontecendo. E resumidamente falam o ministério de Jesus, é aonde ele, eu acredito que pela sua ação, a qual o texto declara, eu acredito que o mesmo já ouviu por uma vez os feitos de Jesus, e é nesse momento que ele passa a mostrar que por um
dia atrás, ele ouvindo falar dos feitos de Jesus e acreditando que o mesmo era o Messias, o tão esperado da nação, o mesmo mostra que acreditava no ministério e no Jesus Cristo que estava diante dele. Pelo que, Wesley? Pelo fato do mesmo clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso aqui é uma declaração messiânica. Ele está acreditando que Jesus era o tão esperado da nação, e quando ele passa a clamar, o texto diz neste momento que ele é impedido pela multidão, mas a multidão não impede dele clamar, a multidão não impede dele ali rogar por misericórdia. É aonde ele passa a clamar mais ainda, é a opressão aumentando e é ele descendo, é a opressão aumentando e é ele clamando por misericórdia. E é nesse momento que Jesus, ele para a multidão, ele para o povo, ele para naquele momento e passa a chamar Bartimeu, manda que o mesmo venha ter em sua presença. E é nesse momento que o texto é bem enfático e o escritor faz questão de ser detalhista dentro das entrelinhas. O escritor mostra que ele, ouvindo que Jesus manda o chamar, o mesmo lança de si a capa para se ter até Jesus. Oh glória, de fato vocês já ouviram aqui a história de Bartimeu. Ora, Bartimeu perde a sua visão dentro de alguns fundos e até mesmo de alguns historiadores. Não que a Bíblia, não que você irá encontrar os tais relatos dentro das entrelinhas das Sagradas Escrituras, mas segundo alguns historiadores, vão passar o pano de fundo da história de Bartimeu. Bartimeu perde a sua visão mediante uma ação do seu pai, quando mesmo se rebela contra Roma. O pai se rebela contra Roma diante da taxa de imposto ser aumentada. O mesmo levanta um exército para ter contra Roma. É aonde o seu pai o mesmo é crucificado, vão dizer alguns historiadores, aonde o mesmo é crucificado diante de Bartimeu. E Roma entende, para que o filho não venha vingar a morte do pai, vamos arrancar a vista do mesmo. É aonde Bartimeu perde a visão por causa da ação, por causa da atitude de terceiros. O mesmo ganha uma capa de Roma, lhe permitindo a pedir esmolas nas ruas de Roma. O mesmo tem liberação de Roma para obter esmola do povo de Roma. Historiadores vão dizer que o mesmo, quando está pegando esmola, o mesmo tira a capa, estende a capa no chão, para que a esmola possa ali estar sobre a capa. O mesmo, quando está com frio, usa a mesma capa para se aquecer. E isso é interessante. E permita-me, dentro de 5 minutos, para encerrar a minha participação, em poder trazer à sua memória mais 2 tipos de capa na Bíblia Sagrada, a qual nos revela, até eu chegar ao momento de resumir sobre a capa de Bartimeu. Deixa eu trazer à sua memória a capa a qual Elias obtinha. Lembra sobre a capa de Elias, a qual era tão desejada, oh glória, pelos leitores da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que antes de Elias ser tomado por uma carruagem de fogo, o mesmo alerta o seu servo Eliseu: ora, para se obter porção e unção dobrada, é necessário você estar
estar atento. Você estando atento, certamente você irá pegar, obter a capa, oh glória. E ali está Eliseu, com os olhos fixados no seu Senhor. Ali está Eliseu, prestando atenção em Elias. Elias é tomado por uma carruagem de fogo, o mesmo é levado aos céus, e neste momento a capa cai, e Eliseu pega a capa de Elias. Essa capa de Elias significa a autoridade. A capa de Elias é transmissão de autoridade. Era a autoridade de Elias, melhor dizendo, Miqueias, era a autoridade de Elias sendo transmitida para Eliseu. Oh glória! E o Espírito de Deus falou ao meu espírito na noite deste dia que ele vai colocar capa de autoridade sobre a noiva do Cordeiro nesta noite. Deus vai colocar capa de autoridade. Haverá hoje transmissão de autoridade do Espírito Santo para a sua vida. Você sairá daqui cheio de autoridade. Permita-me círculo de oração. Há uma fumaça nesta noite invadindo este recinto, e eu já estou aqui envolvido nela. E deixa eu declarar para você, círculo de oração: Satanás não vai mais se andar em vosso meio, mulheres heroínas de Deus, porque vocês sairão daqui cheios de autoridade. Vocês sairão daqui vestida com esta capa de autoridade. O Espírito de Deus acaba de falar ao meu espírito: pode inalar essa fumaça. Não fique com medo não, porque essa fumaça que toma o recinto é a autoridade para a igreja. Meu líder William, os varões podem inalar essa fumaça, porque esse é o ano que os varões irão viver o sobrenatural de Deus. O nome do Senhor será glorificado através dos conjuntos dos varões. Mocidade Emanuel, pode inalar essa fumaça, porque vocês serão ouvidos nos quatro cantos dessa terra. O nome do Senhor será glorificado através do conjunto Emanuel. Pode inalar essa fumaça, pode inalar, porque vocês sairão daqui cheios de autoridade. E já tem gente sendo revestido. Os tangedores já estão sendo revestidos de autoridade. Já tem gente lá atrás sendo revestido. Pode ser revestido nesta noite, porque o céu está dizendo: toda ferramenta preparada contra ti, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu as condenarás. Sabe por quê? Por causa do revestimento de autoridade que você obtém. Se você acredita, reage nessa noite, reage. Glória. 2 Timóteo capítulo 4 e verso de número 13. A segunda capa que veremos dentro da Bíblia Sagrada é sobre a vida do apóstolo Paulo. Ora, lá no capítulo 4, verso de número 13, Paulo vai dizer ao jovem pastor Timóteo: quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Troade. Ficamos até aqui. A capa de Paulo, a mesma representa abrigo, a mesma representa proteção. A capa de Paulo representa abrigo, representa proteção. Deus é abrigo da igreja, Deus é proteção da igreja, Deus é abrigo para sua casa, Deus é proteção para tua casa. Será que tem crente comigo ainda, entendendo essas palavras, que a capa que Paulo portava
representava a mesma, tinha referência e representava abrigo, representava proteção divina. E Deus manda eu te dizer nessa noite, com toda a minha simplicidade, que Ele é abrigo para tua casa, que Ele é proteção para tua vida, Ele é abrigo para os teus, Ele é abrigo e proteção. Não precisa mais depender da capa para se abrigar em tempos de frio, como Bartimeu fazia. Não precisa de capa para pedir esmola, porque o Deus que eu faço menção nessa noite, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ele é teu abrigo. É você no deserto da noite e Ele sendo coluna de fogo. É no deserto de dia, no sol escaldante, e Ele sendo nuvem para tua vida. Ele é teu abrigo, Ele é tua fortaleza. Deixa eu fazer menção das palavras do salmista: o Senhor é o meu pastor, é a minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele é o meu abrigo, meu rochedo, meu escudo, é o poder que me salva, minha torre forte, é o meu refúgio. Tu és o meu abrigo, Senhor, seguro bem presente. Tu me livras das aflições, e com cânticos de salvação eu entoarei. Se você nessa noite entende que Ele é teu abrigo, que Ele é teu rochedo, entoa Ele nessa noite uma mais bela sonora adoração. Se você pode ser grato, aproveitando essa oportunidade, reage, reage, reage nessa noite, porque Ele é digno de toda glória e de toda adoração. Se você é grato, que até aqui Ele foi contigo, foi com a tua casa, mostre aos céus, mostre a Ele, mostre aos céus. Se tem adorador, deixa eu ver nessa noite. Oh, glória, se coloque de pé, por gentileza. Oh, glória, Jesus está na casa. Ora, logo entendemos que é necessário ter princípios, ser discípulo e não multidão, para estar debaixo de bênçãos e não maldição, e para Jesus reagir mediante ao nosso clamor, para que possamos ouvir: o que queres que eu te faça? Porque todos adentraram por essa porta buscando ouvir de Jesus. O que queres que eu te faça? Quer ouvir nessa noite de Jesus? O que queres que eu te faça? Busque ter princípios, busque preservar princípios, busque estar seguindo os mandamentos de Deus, porque certamente você estará debaixo de bênção e não de maldição. Busque a capa da autoridade, busque a capa ali a qual é refúgio, a qual é fortaleza. Busque nessa noite, saindo daqui com os tais princípios, porque hoje certamente, através dessa oração, Deus irá te responder mais uma vez, porque até aqui Ele já falou. Mas se você quer mais uma testificação, feche os seus olhos nessa noite, feche os teus olhos nessa noite e permita eu orar com você. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi apregoada, Pai, mais uma vez, através, Senhor, da nossa simplicidade, ó Pai. Espírito de Deus, estão os teus filhos aqui diante de mim, buscando preservar e viver princípios, ó Deus. Protege a tua noiva de toda palavra de maldição, blinda a tua casa, zela, Senhor, pelas tuas promessas, e nos ajude a viver o melhor dessa terra. Nos ajude a viver o melhor a qual o Senhor preparou e estabeleceu na cruz do Calvário. Saio daqui, papai querido, convicto e acreditando que sairemos vivendo o melhor a qual o Senhor preparou. Eu te louvo e te agradeço por esta palavra, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua graça e pela tua misericórdia. Atende o teu povo,
tua bondade e a tua graça. Ó Espírito Santo, abraça mais uma vez a tua noiva com poder e graça. E assim a noiva do Cordeiro, acreditando no poder dessa palavra, adore a Ele com palmas. E eu passo para quem é de direito, ao pastor presidente Edson Batista.